Vó, olá, boa tarde. Boa tarde a todas, a todos e todes. Mais uma live aí do Filósofas na Rede. Hanna, eu te chamei. Foi. Olá, Olá! deixa eu me ajeitar aqui. Eu vou só tentar fixar aqui. Meu celular é pequeno, corre o risco de eu fechar a live fazendo isso. Peraí. Momento de tensão. Deu certo. Foi. Oi, Hanna, boa tarde, tudo bem? Oi, Helena, boa tarde, tudo certinho? Agradecer você por esse convite nesse espaço de divulgação científica feito por mulheres para divulgar trabalhos de mulheres. Gosto muito, obrigada. Sim, eu que agradeço por você ter aceitado aí o nosso convite, né, para estar aqui hoje falando um pouco da sua pesquisa, da sua trajetória, né, mas também desse tema super importante, né. Para quem não me conhece, eu sou Maria Helena, sou doutoranda em Filosofia da Ciência pela UERJ, também tenho um super interesse no tema da natureza, e hoje eu estou aqui com essa amiga, colega do curso de História, de quando eu ainda fazia História lá na Rural, para falar um pouco sobre esse tema, humanos, natureza e doenças, né? O que a história tem para ensinar para a gente. Eu queria começar, Hanna, pedindo, para além de te agradecer, pedindo para você se apresentar, falar um pouco da sua trajetória para a gente. Uhum. Então, Helena, sou Hanna Mariana Costa, né? Eu sou graduada em História pela Rural. Eu fiz o mestrado na Rural Sociedade, né? Que é Ciências Sociais Aplicadas, e agora eu estou no doutorado na UFRJ, no PPGIS, em História Social. Né? Atualmente, eu sou professora em pré-vestibulares sociais e também na educação básica, né? No segundo ciclo, Fundamental 2, e toco alguns projetos também de divulgação científica e debates. Tem um podcast, Disruptiva, e também faço parte de um laboratório muito bacana, e as reflexões que eu vou trazer aqui, elas foram muito amadurecidas dentro desse espaço, né, que é o Laboratório de História e Natureza lá da UFRJ, no IFIX. Bacana, muito bacana você falar dos coletivos. O Disruptivo, você pode falar um pouco rapidinho, assim, para a gente, desse projeto? Então, o podcast é o Disruptivas, e é um grupo, né, inicialmente formado pela amizade aí, somos 5 amigas de diversas áreas, nós temos economistas, pedagogas, né, nós temos a nossa terapeuta ocupacional, a Carolzinha, maravilhosa, e resolvemos fazer esse podcast para debater alguns assuntos atuais de uma forma bem didática, né? Então, nós já tivemos episódios sobre educação, sobre a saúde, sobre a renda básica, né, que é um debate que está aí em pauta com esse auxílio. Então, é um espaço para a gente trazer essas demandas aí atuais e debater. E tem sido bem legal. A gente está na primeira temporada ainda. Então, quem quiser ir lá conhecer é o Disruptivas Cast. Fique à vontade. É um projeto maravilhoso, vai lá conferir mesmo, gente. Eu queria então que você falasse um pouco para a gente, né, de como você chegou nesse seu tema. Você falasse um pouco do tema do seu doutorado, né, e também um pouco da área, né, o que é a história ambiental, porque para quem não é do campo da história, né, para entender um pouco essa disciplina, porque na escola a gente não tem tão claramente que a história ela é tão ampla, né, de como esse leque se abre para a gente lá no curso de história. E mesmo para quem não foi até o final, que é o meu caso, né? Que você falasse um pouco mais sobre esse campo que eu achei lindo, que você falasse sobre o contexto do surgimento, né? Sobretudo aqui no Brasil, as agendas políticas, então da história ambiental.
Então, Helena, é interessante você falar isso, porque realmente é um campo da história que, se a gente for olhar a disciplina, né, é um campo muito recente, muito novo, e ele não é muito trabalhado ainda aqui no Brasil, por exemplo, o que é uma pena, né? Mas a gente vai desenvolver um pouquinho isso mais para frente, quando a gente falar das outras disciplinas, né? Bem, eu fui conhecer a história ambiental já na minha pós-graduação, né? No final do meu mestrado lá no CPDA, que não era em História, era em Ciências Sociais, e através da disciplina de Ecologia Política é que eu fui descobrir que existem historiadores que trabalham com noções do meio ambiente, né? E fazendo essa interação entre humanos e a biosfera, né? Todo esse entorno aqui da gente, que também faz parte das nossas experiências históricas. Só no mestrado que eu fui descobrir, e aí a partir dali eu fui levando a minha pesquisa para esse caminho. Eu pesquiso, né, as relações socioambientais com foco nos trabalhadores das salinas aqui da região dos lagos no século XX, né? E esse tema eu desenvolvi com esse recorte temporal de século XX no doutorado. No mestrado, eu trabalhei com discursos de industrialização, de pré-industrialização, nessa mesma região, também com sal, só que no final do século XIX. E foi a partir desses estudos, né, vendo como é que se otimizava um recurso natural pelo Império, né, pelo finzinho do Império, depois o início da República, né, as iniciativas que foram sendo colocadas para se modernizar um setor, foi que começaram a surgir algumas reflexões sobre o que é recurso natural, né, uma coisa que eu já naturalizava, e aí eu fui ver que tem uma gama de historiadores, de cientistas sociais que debatem isso, e a partir daí eu fui conhecendo a história ambiental com a ajuda de um professor muito importante para mim, que foi o Hector Alimonda, que já faleceu, e eu fui uma das últimas alunas dele, e ele que me mostrou que, olha, existem historiadores que trabalham isso, e me deu alguns nomes, e eu fui atrás, e fui lendo, para ver que era o que eu queria fazer. E a história ambiental, ela é muito interessante, porque ela é muito recente, né? Quando a gente olha a história enquanto uma disciplina aí que já tem muitos anos de estrada, mas ela surge de uma forma muito interessante, né? Ela vai se consolidar principalmente nos Estados Unidos, nos anos 60, 70, junto com os debates ambientais que também começam a surgir nesse momento, né? Então, existe aí, né, o que um grande professor, o José Augusto Pádua, fala, existe um calor, um clamor das ruas, né? Porque a história ambiental ela se junta muito com essa pauta política quando ela surge nos Estados Unidos. E tem como uma premissa básica trazer de uma forma inclusiva, né, os elementos não humanos para a análise historiográfica, né? Porque nós, seres humanos, temos as nossas experiências com outros humanos, com o meio que a gente vive, e elas têm que ser elas são historicizadas, né? A gente historiciza essas experiências. Só que nós também fazemos parte dessa natureza, nós somos um corpo biológico também. Então, a nossa experiência histórica, ela também é uma experiência ligada à natureza, né? Então, a natureza também pode ser historicizada. E essa é uma premissa básica. Bacana, bacana demais. É pensar a natureza como um arquivo, né? Um arquivo a ser explorado, assim, não como um objeto a ser explorado literalmente, né? E nesses estudos, eu queria saber um pouco mais sobre a importância da história, não só a história, mas como você colocou, você foi no mestrado, você saiu da graduação em História, né? Aí foi para um mestrado nas Ciências Sociais, e agora no doutorado está voltando para a História, mas na perspectiva ambiental que você colocou como esse ponto recente, né? Uma disciplina recente no todo que é, então, a História. Eu queria saber para você dessa importância, né? Da importância da gente cultivar no espírito de pesquisador, de pesquisadora, né? Essas relações entre as ciências, né? Da importância que tem também esse olhar não tão focado do especialista. É claro, somos, né? A gente está no doutorado, a gente está se especializando num tema,
mas a necessidade de olhar a partir de uma perspectiva mais ampla, porque é um tema muito amplo, né? Como você colocou, a natureza ela já foi uma questão, né? Já foi pensada como um objeto ali na questão estruturalista, em oposição à cultura, né? E agora a gente pensa a natureza como algo mais complexo e holístico, talvez. Então, como fazer isso sem uma abordagem transdisciplinar, né? No mínimo. E aí também acho bacana você colocar essa visão das diferentes ciências. Helena, isso é muito interessante, porque quando a gente faz um histórico mesmo, né, das ciências humanas, né, com as ciências naturais, a gente, né, quando a gente vai fazer história ambiental, uma das primeiras premissas é a interdisciplinaridade, né? A gente buscar outros campos do conhecimento. E isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, porque existem dois extremos. Existem dois extremos que precisam ser cuidados aí. Não cair num determinismo biológico ou geográfico, né? Que é muito molde das ciências sociais ali do final do 19, né? A gente fazer uma coisa biologizante ou determinista. Um trabalho nesse ponto não é legal. E também a gente toma cuidado para não cair numa leitura dualista, né? De que natureza, que é aquela tradição ocidental que a gente tem, né? De que a natureza é tudo aquilo que o homem, que as leis humanas não têm controle. Então, ela está à parte. Né? E, na verdade, não é esse o caso, né? A história ambiental, ela vem para revisar esses marcos, essa literatura. E é interessante porque, se a gente for olhar as ciências humanas, no geral, a gente pegar ciências sociais, antropologia, sociologia, história, a sociologia e a antropologia, elas estão bem avançadas nesse tipo de abordagem. Assim. A gente tem trabalhos muito interessantes. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Ecologismo dos Pobres, do Juan Martins Allier. É um livro, assim, ele é de 2002 e ele traz toda uma visão integrada, né, entre sociedades humanas e o meio em que elas vivem, né, que a gente chama de natureza, mas natureza também é um termo que dá um debate gigantesco, né? E traz também toda uma agenda política que existe já ancestral de populações indígenas, populações ribeirinhas, né? E a história ambiental, né, os historiadores também se valeram muito das produções dentro de antropologia e ciências sociais. E é muito interessante porque quando a gente pensa em estudos de história ambiental, estudos de natureza, é muito comum as pessoas linkarem com essa concepção meio cênica, né, do que é natureza. Né? Ah, você estuda, sei lá, uma floresta intocada, né? Ou você estuda uma população nativa, né? O que também traz uma visão aí, né? De pegar aí do bom selvagem, uma coisa meio esquisita. Mas, na verdade, todas as transformações que a gente pode colocar na história da humanidade, elas se desenvolveram no mundo físico. Então, elas também são experiências ambientais. Assim. A gente pode pegar desde um caso mais destruidor, né, e colocar isso dentro da história ambiental. Existe também a história ambiental urbana, que é maravilhosa, que traz um olhar de natureza urbana, né, tudo aquilo que a gente julga não ser natureza pelos nossos olhares colonizados e trabalhados, né, é natureza também, né, um pombo, um rato, uma barata. Então, é um campo muito bacana e que precisa de um diálogo com outras disciplinas, né? E até em termos tecnológicos também, com outros campos, como, por exemplo, a informática, né? Tem muitos estudos saindo interessantíssimos sobre as populações nativas ali do México, né? Incas e astecas, que usam toda uma tecnologia interessantíssima, que são de outras áreas do conhecimento, né? São dos engenheiros, são do pessoal de tecnologia da informação. Então, existe uma necessidade de interdisciplinarizar até para sofisticar as análises, os trabalhos, enfim. Enriquecer a pesquisa, né? E aí, em cima disso, teve uma pergunta aqui da Ju. A Ju, que é filósofa na rede, está de aniversário hoje. Parabéns, Juliane. Parabéns, Juliane. Ela pergunta aqui qual o papel do documento e do arquivo
quando a gente fala do campo da história ambiental, se teria alguma especificidade. Uhum. Olha, na verdade, o trato com as fontes, quando a gente está dentro de história ambiental, ele as fontes usadas elas são as mesmas, né? Mas o trato com as fontes muitas vezes muda, né? Porque a gente tem que estar sintonizado, né, com essa noção do que é natureza de acordo com o período que a gente está estudando. Né? As fontes que a gente está buscando ali, documentais de arquivo, de jornais, o que se pretendia, o que se esperava, o que se dizia por natureza naquele momento. Então, tem que estar sintonizado, né, com essas ideias. Mas o trabalho arquivístico, empoeirado, ele é o mesmo, né? Quando a gente fala em história ambiental, todo mundo acha que a gente só vai fazer trabalho de campo, aberto, mas não, o trabalho arquivístico ele continua pesado para todos os historiadores. Mas, né, é uma prática muito comum, que aí eu vejo que é um contato muito grande que os historiadores manter um trabalho de campo contínuo. Né? Principalmente quem trabalha com paisagens, quem trabalha com Hanna, eu não sei se é só para mim, mas deu uma travada. Se você puder voltar só um pouquinho, só retomar, que deu uma cortada. Então tá bom. Vou voltar um pouquinho então. O trabalho arquivístico ele continua o mesmo, né? Pesado, empoeirado, solitário. Mas os trabalhos de campo eles são muito mais frequentes, né? Então a gente tem aí uma análise, uma fonte extra, né, em nosso trabalho, ainda mais quem trabalha com paisagem também, quem trabalha com história ambiental urbana e principalmente acho que dependendo do período também a história oral é uma ótima ferramenta para se trabalhar com história ambiental. É muito interessante. Eu tenho colegas que fazem um trabalho muito bonito com história oral e história ambiental, né? As percepções de natureza, principalmente no espaço urbano. Bacana demais. E o seu projeto, ele prevê essa interação com, digamos assim, os atores, né, das salinas? Você, de repente, chegar nas famílias? Eu não sei, né, porque século XX, como é datado, se teria esse trabalho de história oral, de entrevista, ou se é mais um trabalho de arquivo? Ela tá no projeto, sim. Vai ser um trabalho tanto arquivístico, né, numa primeira etapa da tese, nos primeiros capítulos vai ter esse trabalho. E depois, no segundo momento, eu vou ter que fazer aí umas retrospectivas de trajetória, umas análises de trajetória pessoal e encontrar algumas famílias, trabalhadores e suas famílias, né? Mas é interessante porque quando a gente traz essa abordagem hoje, né, dos seres humanos com o meio em que vivem, a gente abre um campo de análise tão rico que muitas vezes passa despercebido pelos nossos olhos, né? E assim, quando a gente entra nessa questão mesmo, por exemplo, atual das doenças e das pandemias, né? Quando a gente vai pensando o que é natureza, né? São só esses animais aqui que a gente está vendo, são só as pessoas que estão na nossa frente, o trabalho dessas pessoas, ou também são as bactérias, os fungos, os patógenos, enfim. E essa percepção do que é natureza, eu acho que a história oral é uma das melhores ferramentas para se trabalhar. Bacana, bacana demais. E teve aqui o Flávio Pereira, ele falou te parabenizou e pediu para você divulgar o trabalho do laboratório. E eu acho que vai muito nessa linha que você já estava começando a falar sobre a questão de analisar a natureza também a partir de uma perspectiva que se impõe para a gente no momento, né? De pensar os agentes humanos e não humanos que compõem a história. E nesse sentido eu queria que você retomasse e falasse um pouco mais do laboratório, inclusive dessas trocas, né? Porque você falou da importância da história oral para o trabalho de pesquisa do historiador, mas eu gosto muito da gente pensar também como uma metodologia de trabalho a importância dos grupos de pesquisas, né, dos laboratórios, a importância desse contato, dessa troca com colegas da mesma área ou de outras áreas, como a gente estava fazendo também a nossa troca em relação à questão da natureza.
você falasse um pouco disso, aproveitando para falar do laboratório. Olha, espaço né, pode ser um laboratório, pode ser um espaço de troca, esse espaço aqui para divulgação científica, enfim, e outros debates que não sejam acadêmicos, é fundamental, porque não existe uma pesquisa acadêmica de qualidade que não dialogue com o externo, com o exterior da universidade, né? Mas isso começa com uma construção dentro dos próprios colegas que estão ali no mesmo meio, né? E o laboratório, o Labem, ele tem sido um espaço muito importante para mim, né? E para outros pesquisadores também. Ainda mais, como eu falei aqui, ser uma área, história ambiental ser uma área que ainda é muito nova. Existem outros laboratórios também de história ambiental pelo Brasil, né? Acho que tem mais uns 3 ou 4, assim, que são uns nomes bem conhecidos. Mas no Rio de Janeiro, a gente só tem esse, né? Que é o que eu faço parte lá bem. E ele é um espaço muito importante, porque olha só, Helena, desde que começou a quarentena, nós não paramos com as nossas pesquisas, né? E nem os nossos encontros. Já foi tudo passado para o online. E desde que começou a quarentena, nós começamos a debater a pandemia, né? A gente tinha um calendário, que seria o calendário perfeito para o ano de 2020. 2020 veio se mostrando um ano que você não pode ter planejamento sobre nada, né? Veio a Nada. pandemia, e então nós começamos a debater, pelo olhar da história ambiental, as doenças, né? E a gente começou com a Covid, e tem muitas análises boas de vários historiadores. Tem uma revista que é a ALAC, né? Que é a história, que é a revista de história ambiental latino-caribenha, né? E ela, assim que começou a pandemia, ela começou a soltar textos muito legais de historiadores analisando esse momento presente, e não só fazendo ligação, né, com doenças do passado, mas também com outros temas que vão além, né, dos patógenos ou da doença, né? Porque está tudo conectado, e aí vem questão ambiental, enfim. Destaco um texto nessa revista que é de um cara chamado Donald Worster, né, que é um grande historiador ambiental, e ele faz uma análise maravilhosa sobre questão ambiental, desmatamento e doenças. Então a gente se debruçou bastante sobre esse tema, né, que é atual, e foi muito importante para sarar as angústias, né, do que viver uma pandemia traz, e também para desenvolver análises sobre o que está acontecendo e o que o passado pode ensinar a gente para refinar essa análise do presente, entendeu? Sim, e é muito no tema de hoje, né, que você queria trazer para a gente, contar um pouco para a gente o que essa história teria para ensinar, né, dessa relação entre natureza, doença, humanos e não humanos, como é que a gente pode pensar essa pandemia, o que esse vírus, né, esse agente não humano chegou e modificou não apenas calendário, né, mas a nossa própria história, e de que forma isso talvez não seja tão novo, né? Como você colocou, queria que você falasse um pouco mais, né, desse percurso que a gente tem na história, de algumas doenças. Eu acho que a mais recente talvez tenha sido 2015, eu posso estar muito errada, né, com Zika, mas eu queria que você contasse das que você já se programou, de como isso é tão marcante em alguns territórios, né? Para depois a gente falar do global, mas eu queria que você começasse falando em termos de Brasil, né? O que a gente tem? Isso é muito legal, Helena, porque quando a gente vai fazer essas análises dentro de história ambiental, também, principalmente história da ciência, né? É um ponto em que a história da ciência e a história ambiental se conectam quando a gente vai falar sobre tecnologia e enfermidades. É interessante porque existe esse debate entre o local e o global, né? E é importante porque estão conectados, né? Um pode ser uma lente ali, um recorte de análise, um recorte de duração, né? Para a gente que trabalha com tempo, que é historiador, né? Para olhar acontecimentos amplos, ou então a gente também pode ir do global e ir recortando ali o objeto que a gente quer olhar. Mas é interessante porque a gente tem que primeiro situar o Brasil como um país do sul global, né?
e que passa aí atualmente por uma crise política e uma crise, né, que vai aí se ramificar por várias áreas. E aí, quando a gente fala de uma pandemia, a gente fala também, principalmente, em dois tipos de crise, que é a crise econômica e a crise na saúde, né? E é um país que tem um histórico aí de diversas epidemias e surtos, né? E agora nós somos um dos países com maior número de casos nessa pandemia, né? Até pelo momento que a gente está vivendo. Mas um dos últimos surtos que a gente teve, né, foi de Zika. Mas em termos de pandemia, o último em que o Brasil se inseriu foi mesmo a gripe espanhola lá no século XX, né, no início do século XX. E é interessante porque, de acordo com alguns pesquisadores, principalmente da Universidade de Oxford, alguns, tem um cara que eu acho ele é maravilhoso, que é o sobrenome dele é Shigudu, ele é historiador da ciência, ele também é médico, né? Ele é do Zimbábue e ele faz toda uma análise de sul global e ele volta e meia tá falando do Brasil, né? De como o Brasil é um país para a gente olhar a história dessas epidemias, assim. E é bem interessante a abordagem dele. Então, a última pandemia de gripe espanhola, ela foi devastadora, né? Ela foi tão devastadora que ela matou mais gente do que o último acontecimento pertinho dela no calendário, que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Foi ali uma disputa para ver quem matava mais, a guerra ou a doença, né? E aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né, segundo alguns historiadores da ciência, principalmente o pessoal da Fiocruz, que se debruça muito sobre esse tema, recomendo muito a leitura do blog deles, Manguinhos, maravilhoso, é que a pandemia de gripe espanhola, ela traz alguns elementos que a gente pode observar até hoje, principalmente das instituições, né? Uma narrativa pandêmica, assim, de primeiro você ter o negacionismo, né? Então, a imprensa do início do século XX, principalmente a do Rio de Janeiro, né, que era a capital, no primeiro momento foi um negacionismo enorme de que aquilo ali estaria acontecendo, né? De que aquela doença estava devastando e matando gente no mundo todo e que tinha chegado no Brasil. E é interessante porque existe esse negacionismo e é uma das maiores marcas que a gente pode colocar para fazer um paralelo com a doença atual. Se a gente voltar mais atrás no tempo, né, outras experiências também podem mostrar para a gente como algumas coisas são muito parecidas, né? A forma das instituições agirem, né, dos governantes e também da população agir no tempo, às vezes tem algumas similaridades, e isso é bem interessante. E aqui no Brasil, a gripe espanhola fez esse estrago, né? Mas as grandes epidemias do século XXI não chegaram aqui com tanta força, né? Como, por exemplo, o H1N1, a gente tem também outros tipos do SARS, né? Diferente dessa agora, a SARS-CoV-19, né? Outros tipos não chegaram aqui de uma forma tão intensa. Então, a gente está vivendo algo inédito, né? Para a nossa experiência nesse momento. Né? Diferente, por exemplo, da Ásia, que já tem aí um histórico de estar convivendo com essas epidemias há bastante tempo, né? E é interessante porque muitos cientistas sociais e historiadores já colocam a nossa era, né, o início mesmo, como a era das pandemias, né? Que a gente vai ter aí ciclos e mais ciclos de doenças novas, extremamente violentas, de patógenos desconhecidos, por exemplo. E essas doenças, elas moldam, né, as estruturas, elas moldam as instituições, as ações dos governos, dos grandes estados nacionais. Então, como não historicizar, né? Como não historicizar esses episódios? E lembrando que nós somos o principal alvo desse vírus, né? Nós somos o alvo desse vírus. Né? Ele na gente, ele é letal. E nós também somos integrantes dessa natureza. Né? Então, é isso, é história ambiental a gente está vivendo. Não é algo externo que está atacando a humanidade. É algo que está dentro da nossa experiência nesse mundo.
Destravou? Hanna, travou. Destravou agora. Você estava falando que não é algo externo à humanidade, né? Não Exatamente. estamos sendo atacados por nada extra terrestre nesse Exatamente. sentido. Não, Mas também eu acho mesmo que que você não fosse. concorda com o extremo oposto, né? Com aquele discurso vago do tipo, então vem meteoro, somos os culpados. Hum, Somos quem? Eu queria que você falasse agora um pouco disso, sobre, né, a importância que tem dessa análise histórica, mas aí ainda com essa interseção, né, com um olhar crítico para a política, né, que a gente vive, é claro, né, num capitalismo que visa o consumo, o bem, né, sempre ali para pensar a natureza como esse bem interminável, que a gente pode, né, de fato, ir consumível. gastando. Isso. Eu queria que você falasse agora um pouco dessa relação do capitalismo com essa dinâmica, né? E com essa dinâmica que os historiadores, de algum modo, não só os historiadores, mas enfim, que vários estudiosos, né, da ciência como um todo, estão prevendo aí que a gente vai viver que vai ser o novo normal. Se esse é o novo normal, né, o que a sociedade que a gente vive, essa história social que a gente tem, contribuiu para isso? Então, quando a gente faz essa análise ambiental da história, né, é nesse gancho aí que você falou, né? O Covid-19 ele não é algo externo da humanidade que alterou uma suposta normalidade em que a gente vivia, né? E é isso aí, acabou o mundo, né? E esse é um cuidado que a história ambiental, que nós historiadores ambientais a gente tem que ter, de não cair em narrativas de crise ou catástrofe ou declensionistas, de que é isso aí, acabou o mundo, agora daqui para frente é só destruição, destruição, destruição até o fim da humanidade, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter, mas esse é um cuidado que o suporte de outras disciplinas também ajuda, né? Durante muito tempo, quando se estudava doenças, né, quando se olhava, por exemplo, a peste negra que assolou a Europa, né, ou então a gripe espanhola, se recorria a muitas narrativas até malthusianas, né, no sentido de que ocorreu a peste negra porque a Europa estava superpovoada. E é muito que a gente vê de meme na internet, né? A Terra está fazendo uma limpeza dos humanos, como se nós fôssemos algo alienígena, né? Mas Sim. não, a gente também faz parte dessa biosfera aqui. O Covid-19 faz parte, a gente também faz parte. A questão não é o que está entrando em qual esfera, né? É onde está o desequilíbrio que fez esse vírus, que existia na natureza, passar para a gente e atingir, né? E quando é que começa, né, essas análises sobre doenças, né? Principalmente nos estudos de antropoceno. Né? Os estudos sobre o antropoceno, que é esse períodozinho aí, quando surgem seres humanos, que já é aí o 45 do segundo tempo em toda a história natural desse planeta que a gente vive, a gente surge no finalzinho, é o período conhecido como antropoceno. Esse antropoceno, que já é considerado uma área geológica, ele tem alguns marcos, né? E a gente pode colocar como um dos principais um período que a gente pode chamar de grande aceleração, né? Que começa a se desenvolver lá com a Revolução Industrial, no século XVIII, vai pelo século XIX, que é o período que começa queima de combustíveis fósseis, né? Aumento da industrialização, aumento da urbanização, crescimento populacional acelerado e, consequentemente, maior produção e consumo de recursos naturais. E quando a gente entra no século XX, a gente começa aí uma produção acelerada de produtos e principalmente, gente, eu acho que uma questão muito interessante para a gente linkar é a alimentação, né? A maior parte da nossa produção mundial, ela é para produção de alimentos que nem são para os humanos, é para alimentar os alimentos que alimentam os humanos, ou seja, produção de soja para gado, né? Desmata-se aí hectares e hectares de mata nativa para você colocar gado. Isso causa um desequilíbrio ecológico. E isso não é só aqui no Brasil, né? Isso está acontecendo em várias partes do mundo. Vários ecossistemas estão sendo atacados pela lógica de produção do capitalismo, que agora também é uma versão aí ultimate neoliberal,
né? Que traz mais precarização e mais destruição ainda, né? Então, assim, quando você desequilibra os sistemas de vida, os biomas, você desequilibra também toda a fauna e a flora e a biota que vive ali, né? Que são os seres invisíveis aos nossos olhos. E é a partir daí que a gente começa a ver esses surtos de zoonoses. Segundo a OMS, 60% das doenças que foram descobertas agora no final do século XX, no início do XXI, a cada ano são descobertas 5 novas doenças, né? 60% delas, entre 60% e 70%, são zoonoses, ou seja, vêm de outros animais e passam para a gente, né? E aí vem tudo, não só o desmatamento, mas também como é que a indústria da carne opera, né? E funciona. Então, é todo um conjunto de padrões que estão dentro desse sistema capitalista, né? Que causam essas pandemias. E aí também as respostas que surgem também estão dentro desse sistema. Então, elas também são, muitas vezes, ineficazes. E aí, só para concluir esse pedaço, o que é interessante é que existem, né, aí algumas alternativas, né? E é interessante porque outro dia eu estava lendo uma entrevista sobre Rojava, né, lá no Oriente Médio. No Oriente Médio, não, perdão. Em Rojava, ali perto da Turquia, né, no Kurdistão, onde está acontecendo lá uma revolução. E é muito interessante como um outro sistema, uma outra lógica está lidando diferente com a pandemia de coronavírus. De uma forma totalmente diferente do que o resto do mundo capitalista está dando. Então, as causas e as respostas estão dentro de um mesmo sistema. Então, muitas vezes, combatê-lo vai ser bem difícil. Tem sido bem árduo e bem difícil. Pois é, e aí junta também que esse sistema, né, ele é autossustentável, digamos assim, ele se retroalimenta dos próprios problemas, né? Então, pelo menos quando a gente pensa, né, numa perspectiva ambiental, já foi discutido em algumas lives aqui, inclusive no Filósofas na Rede, de como a gente tem que ter cuidado com a perspectiva do capitalismo que tenta captar, né, as bandeiras e tal, e uma delas seria a do ambientalismo, né, quando se fala numa política sustentável, né, em que medida que a gente também poderia escapar desse processo, né, ou seja, é possível pensar em um ecossocialismo hoje no meio desse caos? Você teria algo para colocar nesse sentido? Nesse sentido, a gente está indo além demais, né, Helena? É interessante a gente pensar, porque já tem aí um movimento ecossocialista bem forte, né? E tem vários escritos, tem inclusive o escrito de um historiador, do Michel Louvi, que ele é um historiador franco-brasileiro, né? E ele trabalha com essa perspectiva do ecossocialismo e é muito interessante, né, trazer essa teoria marxista para analisar também o elemento da natureza, né? Claro que Marx, lá no século XIX, ele tinha outra visão sobre o discurso de natureza daquela época, aquilo que a gente falou no início da live, né? Mas trazer uma teoria dele que é tão atual e adaptar as demandas ambientais que a gente tem é muito interessante. Mas a gente tem aí algumas experiências, né? Até locais aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, o MPA, né? Sim. O MST, que é o maior produtor de arroz do país, com agricultura familiar. Então, assim, é possível novas alternativas de lidar com a biosfera, de lidar com o mundo, de produzir, de se alimentar, de se vestir. Novas alternativas são possíveis e estão sendo testadas, estão sendo tentadas e muitas estão sendo muito bem sucedidas, né? Apesar de serem constantemente atacadas. E também sim, o problema é virar política pública, né? O problema é criar medidas, né, políticas públicas voltadas para esses pequenos produtores, né? Seria, enfim, fundamental. Mas, não te cortando, mas eu queria que você falasse um pouco mais dos efeitos dessa pandemia, né, nos diferentes contextos sociais e como um pressuposto, é claro, né, porque a gente ouve tanto falar globalização, até pouco tempo antes da pandemia estava todo mundo circulando, viajando, os pesquisadores, então
né? Transnacionalismo bombando na pesquisa, mesmo para as nossas, mesmo quando nossas pesquisas, é claro, né, elas são localizadas, né, a gente fazia uma certa circulação, que eu espero que a circulação de ideias não pare nunca, né, mas aí já que a nossa circulação está comprometida, eu queria que você falasse um pouco dos efeitos, né, num mundo até então globalizado, né, o que sobra num período pandêmico? Em termos Isso é muito por legal. exemplo, pensando num contexto brasileiro, né? Pensando num contexto como o nosso, numa política negacionista, que é o que está rolando, né? A gente nega que já perdemos mais de 50 mil vidas, né? A gente tem um governo que nega isso. A gente precisa lembrar, fortalecer o tempo todo a necessidade de nos cuidarmos, né? É quase um pedido particular. A gente não tem isso como uma política de governo, né? O que a gente tem? Que política é essa, né? A gente... Enfim, queria que você falasse um pouco dessa política desse governo para os efeitos que a pandemia tem gerado, né? Que é basicamente Então, de vamos ver, e daí vai morrer mesmo, né? Foram as frases já muito ouvidas. tá, você travou um pouquinho no final, para Ai, mim. desculpa, vou repetir então o final. Queria que você falasse um pouco, tendo em vista as políticas do governo, né? Porque quando você falou, a gente tem alguns exemplos que poderiam funcionar como medida, né, de pensar um mundo para além do capitalismo. No entanto, a gente vai ter um governo negacionista que não investe em educação, não investe em nada, né, nos pequenos agricultores, na agroecologia. E também não investe na saúde como deveria. Então, o que sobra para a gente, né? O que fica explícito, digamos, nessa ideologia desse governo e o que isso acaba reverberando no momento que a gente está vivendo, assim? Quais são as consequências dessa política? Aham. Olha, é muito interessante porque é muito legal a gente fazer um exercício de pensar que todo governo ele vai ter as suas limitações, né? Mas é incrível que como esse governo atual ele vai além de qualquer limitação. Ele é um projeto claro de necropolítica, né? O governo Bolsonaro ele é um projeto claro de necropolítica, como tantos outros governos por aí. Mas essa onda conservadora, né, que teve nas Américas, a eleição do Trump, do Bolsonaro e de outras figuras muito conservadoras também pelo continente sul-americano, deixam muito claro uma política genocida, né? Quando você vê que os números estão subindo e não se pretende fechar aeroportos, né? Quando você liga a TV e não tem uma propaganda do Ministério da Saúde falando sobre qualquer tipo de conscientização que seja, desde lavar a mão até usar a máscara, isso fica muito claro. Onde é que as pessoas estão tendo informações sobre prevenção de coronavírus? Ou é pelo jornal, né, que é uma iniciativa das grandes redes de televisão, ou pela internet, por páginas. Agora você não vê nenhum movimento institucional desse governo para qualquer coisa que seja relacionada. Apenas liberar dinheiro para os grandes bancos, né? Como o Guedes tem feito, né? Esse é o único movimento que eles têm feito durante essa pandemia. E aí é interessante que isso é um projeto claro de necropolítica, porque isso atinge quem? Atinge quem precisa desses serviços públicos, né? E aí a gente pensa também, quando a gente fala em termos de pandemia, quando a gente pensa o global, né? A gente vê aí países do norte do globo que já estão saindo dessa doença, né? Os caras já estão podendo ir na rua, já estão podendo fazer compra, né? Já, alguns lugares até o uso de máscara já está sendo flexibilizado. Agora, no sul global, a questão é muito mais séria, né? Então, assim, quando acabam as doenças também, isso é muito interessante. Isso depende dos governos que estão em cada lugar, né? As iniciativas que a gente tem visto, principalmente para moradores de favela, moradores da periferia, tem sido por organizações não governamentais, coletivos políticos, grupos próprios que vão lá, fazem cesta básica, dividem
E isso está muito ligado, olha só, essa questão ambiental de saúde, ela está extremamente ligada com questões políticas e econômicas, principalmente sobre precarização da vida e do trabalho, né? A maioria dos trabalhadores, por exemplo, entregadores de aplicativo, moram na periferia e em comunidades, né? E são os únicos que estão trabalhando. E por poderem trabalhar, né, eles estão tendo que aceitar condições péssimas. Agora, inclusive, dia 1º de julho vai ter uma grande paralisação, né? É um trabalho hiper precarizado. São trabalhadores intermitentes, né? São pessoas pobres e, em sua maioria, corpos negros. Então, são os que Sim. mais sofrem, né, com essas políticas negacionistas, claramente genocidas do governo que a gente está tendo agora, né? E isso é bom para a gente refletir. É isso, assim, a linha do tempo das doenças, né? Onde termina uma doença? Quem diz que termina uma doença? Quando a gente for ler daqui a 50 anos sobre a Covid-19, a gente vai ler que no final de 2020 acabaram-se os casos, mas os casos da onde? A gente vai estar olhando para o norte global? Poxa, bacana, lá eles têm um sistema de saúde super bem estruturado, toda uma história lá deles. E agora o sul global, né? E é interessante, a gente pega um paralelo que no século XX, né, E para além disso, um estado de bem-estar social que funciona, né? Que é o que falta aqui. Porque como é que a gente vai exigir quarentena de trabalhadores precarizados, como você colocou, que se não estiverem na rua, não vão ter também o que comer, porque não consegue o mínimo, né? O auxílio emergencial, enfim, que já é muito pouco para uma família, né, conseguir se manter durante um mês, às vezes não chega. Não está chegando para todo mundo. Então, Exatamente. será que quando fala a doença, o vírus, ele não escolhe, né? Ele não escolhe quem vai pegar, mas parece que o governo já está fazendo uma certa escolha quando ele não dá meios para essa população se defender, né? Então, é muito difícil. Eu queria que você pode falar. Desculpa te cortar. Não, pode falar. Não, mas é isso, Helena, porque na verdade a doença, ela é um acontecimento, né? As pandemias, as epidemias, elas são acontecimentos biológicos e também são acontecimentos sociais e políticos, né? Não existe só um olhar biologizante sobre a peste bubônica, ou sobre a gripe espanhola, ou sobre a epidemia de AIDS, né? Ou sobre a Covid-19. Não tem como desassociar esse elemento de toda uma construção social e principalmente política e econômica. Esses grupos precarizados, né, eles são alvo, né, do que o filósofo camaronês, né, o Mbembe vai chamar de necropolítica, né, que a gente falou um pouquinho aqui. Mas é interessante porque quando a gente pega alguns históricos de algumas doenças, por exemplo, cólera, né, a cólera, doença, que é feito por um bacilo e tudo mais, foi uma praga no século XIX na Europa, também aqui no Brasil, e aí ela foi praticamente erradicada no norte global, mas em 2012 você teve surtos violentos no Zimbábue, na África, né? Porque as condições de higiene, de acesso a um sistema de saúde para cuidados básicos, como lavar a mão, comer alimentos frescos, não chegava, né? Essas pessoas não tinham acesso. Então, assim... Para além disso, também os interesses da indústria farmacêutica, né? Enfim, em gerar medicamentos, desenvolver pesquisa, né? Financiar pesquisa em doenças que são consideradas doenças de países que não está na linha de interesse, definitivamente, das empresas, dos grandes grupos, né? Que não está ali, não é Europa, não é Estados Unidos, então talvez não. A gente tem mais uma pergunta aqui do Luiz Rocheda para você. Como pensar o desenvolvimento e o progresso da vida humana entre o neoliberalismo e a destruição da natureza? Como enfrentar essas questões? Nossa, essa é uma pergunta que eu acho que está todo mundo se debruçando. Todos os especialistas estão batendo cabeça para tentar responder, porque ela não tem uma resposta definitiva. E eu vou dar aqui a minha resposta como simples Ana Mariana, que está estudando aí, se debruçando sobre alguns temas, assim. Eu acho que a primeira etapa mesmo é uma mudança
de pensamento, né? Primeiro, a gente tem que observar que nós, enquanto humanos, nós não estamos fora da biosfera, tá? Nós estamos ali em trocas cíclicas e permanentes com a natureza. Nossos antepassados também estiveram. A história humana ela tem trocas permanentes com a natureza, né? E eu acho que esse é o primeiro passo, né? Porque aí a gente consegue pensar em um desenvolvimento que ele seja sustentável. Aí a gente vai para uma segunda etapa, né? Como um desenvolvimento sustentável dentro do sistema capitalista. E aí, com os meus estudos e as minhas convicções políticas, eu acho que é muito difícil conciliar o capitalismo com um desenvolvimento sustentável. E aí eu quero indicar aqui as leituras do Murray Bookchin, que ele pensa experiências de ecologia, né, em outras comunidades que se negam a estar dentro, né, desse sistema capitalista e lutam e fazem resistência de diversas formas, né? E é interessante a gente pensar que a gente pode aprender, né, com os pequenos agricultores, a gente pode aprender com muitas comunidades indígenas, com muitas comunidades quilombolas, né, que já praticam esse ecologismo dos pobres, que eu falei lá no início, né, e que entendem a natureza como um espaço onde eles também estão inseridos e onde tem que ter uma troca, né, e não só uma via de mão única, né, onde historicamente aí, como a gente já falou, após a grande aceleração aí, a gente só tem consumido, sem dar nada em troca. Não é uma troca recíproca. Mas porque é uma visão muito antropocêntrica do desenvolvimento da humanidade, né? E eu acho que o importante é romper com isso, né? Achar que nós somos o centro de tudo isso que está aqui e só produzir e consumir, não tem. Isso não quer dizer que o mundo acabou. Existem novas formas de se pensar o mundo. Foi? Travou um pouquinho, mas foi rápido. Isso não quer dizer que o mundo acabou, né? Existem novas formas de se pensar o mundo. Agora, Helena, só um comentário aqui que é muito interessante. Uhum. Existem algumas teorias dentro da história ambiental, né? E uma delas é a da unificação microbiana do mundo, né? E ela é interessante, que ela é uma teoria muito importante para a gente entender principalmente o genocídio indígena por doenças aqui, quando os primeiros europeus chegam, né? Isso é fundamental para a gente entender o que a varíola fez com as populações indígenas e também ajuda a gente a entender o que a Covid tem feito nos aldeamentos indígenas. Enfim, essa teoria ela é interessante porque ela pressupõe de que, né, o mundo, com a globalização avançando, o mundo estaria unificado, né? E aí depois surgiram umas teorias, principalmente dentro da medicina, de que no século XXI as pessoas não morreriam mais de doenças infecto-contagiosas, né? Isso já teria sido superado. Aí a gente pergunta, né? Superado por quem? Pelo norte global ou pelo sul global? Mas enfim, já teria sido superado. E agora as doenças degenerativas é que matariam os humanos. E a expectativa de vida, né? Isso tem a ver com as pirâmides etárias, né? Com a expectativa de vida crescendo. É uma visão super antropocêntrica, né? De que, nossa, superamos a natureza, superamos as doenças. E, na verdade, né, isso é interessante, porque vem aí uma série de zoonoses e pandemias para mostrar que não, o mundo não está unificado microbianamente, né? Na verdade, ainda existem doenças que vão nos atingir e sempre vão existir. Sempre vão existir, porque a troca entre humanos e biosfera, nós estamos na biosfera, é uma troca cíclica e ela sempre vai estar em mudança, porque a nossa sociedade humana, né, porque existem sociedades de animais, mas as sociedades humanas, ela está em constante mudança. E se a gente continuar nessa mudança acelerada, o panorama não é bom. Mas ainda existem alternativas que podem ajudar a gente a pensar a saúde de uma forma coletiva e superar esses problemas que a gente está vivendo agora. Incrível, muito bom o seu comentário, né, de pensar
Ah, pensei que tivesse travado. De pensar também da perspectiva da medicina, né? Que está tão na linha de frente nesse momento e sendo também tão cobrada, né? Para trazer soluções, como se fosse mágica, né? Assim. E de pensar como a medicina ela também deve ser incorporada, né? Nessa visão mais holista de ciência. Hanna, foi incrível. A gente está se aproximando do fim aqui nos quatro Passa últimos rápido. minutos. Negócio Falei que aqui de passa live passa rápido. rápido. Passa. E você acostuma, não tem jeito. Mentira, nunca acostumo. Mas eu queria que você falasse, eu queria te agradecer novamente, né, por você ter vindo, ter falado super bem. Adorei falar com você hoje. E que você se colocasse, caso tenha faltado alguma coisa. É isso. É, não, gente, é só mesmo para a gente fazer essa reflexão, né? Eu acho que as ciências humanas, a gente tem todo um debate dentro da academia, que é para dar a nossa veracidade científica, mas a principal função que eu acredito é ir além das portas da universidade para a gente pensar questões atuais, principalmente quando a gente está estudando história, que a gente vai lá em 500, 600, 700 anos atrás, né? E não é à toa que a gente vai a 700 anos atrás, a gente vai para buscar um olhar sobre o presente. Isso é o básico, assim, que eu falo para os meus alunos. E esse momento que a gente está vivendo, o passado, ele pode ensinar tanto para a gente, né? E pensar mesmo, né? De que, na verdade, as doenças, elas são, elas são ali companheiras dos seres humanos ao longo de toda a história, né? A dimensão delas e como elas são tratadas é que se relacionam ali intimamente com os sistemas que nós humanos criamos, com as respostas que nós damos a isso, né? E como a gente também manipula esses agentes. Então, assim, não vamos alimentar narrativas declensionistas ou catastróficas, né? Porque, na verdade, a história ela não é uma linha reta, né? Muitas vezes ela é cíclica. O Agamben fala muito da questão da espiral, né? Da análise do tempo como uma espiral, assim. E eu gosto muito dessa visão. Então, é pensar o futuro que a gente pode construir, olhar o passado, viver esse presente e pensar em futuros alternativos para a gente lidar com essa pandemia e principalmente nos reconhecendo como pessoas do sul global. Muitos de meus amigos estão aqui na live, moradores de periferias, e refletir sobre o futuro que a gente quer de uma forma concreta e integrada com essa biosfera aqui que a gente está. Maravilhosa. Tá todo mundo elogiando aqui. Eu também queria te elogiar. Parabéns. Obrigada, de verdade. E é isso, gente. Acompanha aí que vai ter mais live durante a semana. Obrigada, Han. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Beijo. Obrigada, Helena. Obrigada, gente.